Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. Hoje nós vamos conversar com o escritor e palestrante espírita Gesualdo Costa sobre o tema cremação e espiritismo. Gesualdo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada pelo carinho, viu? É um prazer. De ter vindo. Muito bom receber você de novo no Dualidade. Gesualdo já esteve conosco aqui, mas hoje o tema é cremação e espiritismo. A cremação é uma prática antiga? Há mais de 3.000 anos, né? Há mais de 3.000 anos que se pratica a cremação. Era uma cultura dos celtas antigos, né? Os campos de urnas, 300 anos antes de Cristo, né? Várias necrópolis de cremação existiam, né? Então é uma prática muito antiga. Ainda hoje, né? Se pratica muito a cremação, né? Salvo em alguns lugares que a religião não permite, por alguma razão, né? A religião? A religião, o catolicismo hoje já liberou a cremação, desde que não afete a sua doutrina de alguma maneira, né? Desde que a pessoa acredite na ressurreição dos mortos de alguma forma, que aquilo vai acontecer, que Deus é capaz de tudo, que Jesus é capaz de tudo, pode fazer. Mas se perder a crença na ressurreição, aí não pode. Ah, é assim que funciona? A igreja coloca essa condição, né? Pode fazer, mas com todo respeito aos dogmas da igreja. Entendi. E qual é a visão do espírita em relação à cremação? Jesus uma vez falou em seu evangelho que a carne para nada vale, né? O que o Espiritismo fala é o seguinte: nós temos um corpo físico, mas nós somos espíritos. E o corpo físico é um veículo para a nossa evolução. É uma ferramenta, um instrumento necessário para que a gente evolua. Claro. Mas é matéria, não deixa de ser matéria, né? A gente nasce, evolui, cresce e acaba desencarnando no futuro, né? O espírito não sai para que o corpo desencarne. Não é para que o corpo morra. O corpo morre, aí o espírito sai, que ele não pode habitar em um corpo sem vida, né? Então, essa é a visão do espiritismo. A cremação, o enterro, sabe? O enterrar, para o espiritismo isso não tem a menor importância. O que o espiritismo fala é o apego à matéria, né? Porque alguns espíritos demoram um pouco para se libertarem das influências materiais do corpo, né? Mas, veja bem, então a cremação, como a destruição do corpo acontece em poucas horas, de 1 a 3 horas mais ou menos, acontece o processo de cremação, o espírito pode ainda estar vinculado, não encarnado, alguma coisa encarnada, já desencarnou, mas ele está energeticamente vinculado àquele corpo e ele pode sentir as influências da cremação, e isso pode perturbá-lo bastante, né? Se estiver preso à matéria. Se estiver preso Mas à se bem matéria. que a maioria, está todo mundo preso à matéria. Mas veja, se estiver preso à matéria também, Celina, e for enterrado, como a gente vai tem, comer, os bichos vão comer, vai ser pior ainda. vai ser pior ainda. Mas será que não existe um socorro espiritual ali para que o espírito não sinta que o corpo está sendo decomposto pelo fogo? Vai depender dos méritos de cada um. O amparo espiritual sempre tem, né? Mas eu sou responsável pelos meus pensamentos e crenças. Por exemplo, uma pessoa que acredita no inferno eterno cheio de fogo e acreditou nisso durante a vida inteira, Aí vai desencarnar assim? Ele vai pensar que está no inferno. Entendi. Com aquele fogo ali, ele vai pensar, poxa, a crença é essa mesma. Então é válido ver o que a pessoa pensa e vivenciou para autorizar ou não uma cremação? Olha, para autorizar a cremação é a própria pessoa que tem que deixar registrado que vai ser cremado. Não, eu autorizei dos meus pais, eles não tinham deixado nada. Não tinha, não tem Tanto problema. meu pai como minha mãe. Não tem problema. Porque aí os filhos podem autorizar. A família pode autorizar. É. A família pode autorizar tranquilamente. Só acontece a cremação se a família quiser. Sim. Né? Mas eu acho um processo muito mais viável do ponto de vista higiênico. E no meio ambiente hoje em dia? Não contamina a terra. Tanto contamina a terra o corpo físico, que é cheio de bactérias, ele é composto dessas químicas todas, que a própria ciência estabelece que quando alguém morre ou desencarna com problemas de doenças altamente infecciosas, precisa ser cremado, não pode enterrar. Ah, já tem isso Tem então. isso, Mas espaço, né, Gesualdo? Hoje em dia falta espaço em qualquer lugar e realmente o meio ambiente está E é o mesmo preço de um enterro comum. Com a diferença de que o enterro comum você depois tem que pagar para manter aquele lugar, a urna, né? E na cremação não, você pega a urna do ente querido, leva para casa, faz o que quiser com ela, né? Conforme o desejo que ele deixou, se ele deixou algum desejo, aonde quer que distribua aquelas cinzas, né? E é assim que acontece.
Olha, em outras épocas, a cremação era considerada um destino nobre aos mortos. Como é a visão dessa prática hoje em dia? Ainda é para poucos? É utilizada? Não vejo muita gente falar sobre essa questão de nobreza para a alma. Mas é verdade. Mas é verdade mesmo, porque eles se apegam naquele princípio de éramos do pó e ao pó voltaremos. Sim. Aquela cinza simboliza o pó, né, para o qual voltamos. Então é um ato de nobreza para a alma segundo esse conceito antigo. Né? Nós voltamos ao pó, transformamos-nos em pó novamente. Então isso é um pensamento de nobreza para a alma. Ainda existe isso em algum lugar? Existe. Né? Fora do Brasil? Na Índia, por exemplo. Na Índia, por exemplo, a cremação é uma prática recorrente, normal. Deixa eu te perguntar. Portugal Gisela. também. Portugal também é assim? Portugal também. Por exemplo, a pessoa que sabe que é melhor ser cremada, né? De repente os pais todos já foram, alguém da família, e ela ainda tem sabe, aquela coisa ruim no coração, assim, dizendo, ai meu Deus, eu tenho medo de me sentir queimado lá. O que você sugere que essa pessoa comece a fazer em relação ao pensamento? Que ele comece a pensar que ele é um espírito vivendo uma experiência material, né? E que um dia essa matéria vai precisar se transformar, vai deixar de ter vitalidade e ele vai ter que sair. Né? Ele precisa entender que o cadáver não passa influência nenhuma para o espírito, não tem como. Não tem como um cadáver sem vida passar influência de alguma coisa para o espírito. Né? Não sei se ele estiver muito apegado e presenciar aquilo. Mas ele tem que raciocinar o seguinte, se ele for enterrado também com essa mesma sintonia que ele vai ter com o corpo, não vai ser pior? A gente vê histórias aí mediúnicas de espíritos, ou então nas próprias sessões mediúnicas que a gente coordena, espíritos dizendo, eu estou vendo o meu corpo ser destruído, os tapurus e os germes e os vermes ali destruindo. É uma visão terrível para o espírito também. Eu acho que é muito mais traumático do ponto de vista. Tem muito em sessão mediúnica, muito. Não, o trabalho de espíritos que viram o corpo pegar fogo? Muito. Tem muito. também? Tem. Não, Nos que vira o corpo não vi. pegar fogo, não. Eu nunca na presenciei cremação, nenhuma. eu nunca presenciei também. Não, nenhuma narrativa perguntando. nesse sentido. Não. De jeito nenhum. É mais ver decomposto pelos animais, pelos bichinhos comendo. Exatamente. Então eu acho que deve ter um tipo de socorro específico. Acredito que sim, porque Deus não desampara ninguém, né? Não, desampara ninguém. Isso está sendo o futuro mesmo, porque não tem mais espaço nem para corpos, imagina. Olha, tudo que acontece na Terra, Celina, do ponto de vista de ideias humanas, a ideia, por exemplo, de um dia cremar os corpos. Né? Normalmente essas ideias já vêm do alto. Né? Do mundo das ideias. Porque aqui não é o repeteco do que acontece lá em cima? Exatamente. Essas ideias que os homens têm, né? Vem lá do mundo das ideias de Platão, do mundo espiritual, então eles materializam aqui. Então, com certeza já é uma orientação divina, de Deus, dos bons espíritos, para que essa prática aconteça. Será que não seria, de repente, a preparação para quem está encarnado e, de repente, até sabe que vai ser cremado, mexer com sentimento, no sentido realmente do desapego, de estudar o espiritismo de uma forma mais profunda, mais leituras? Quem estuda o espiritismo, que é uma doutrina consoladora por excelência, não pode ter medo da morte, nem das consequências da morte em hipótese alguma. Né? Porque a minha morte, o meu desprendimento vai ocorrer de acordo com a vida que eu levo. Você quer saber como vai ser sua morte, como vai ser as suas sensações pós-morte? Veja a vida que você está levando. Né? Então, quem conhece o Espiritismo e tem essa certeza que a vida continua e que é da forma como o Espiritismo ensina, o medo da morte desaparece. Desaparece. Não adianta, é uma coisa consequente, né? É uma coisa natural. Mas como, de repente, a gente esquece do passado, ainda fica como se fosse, ai meu Deus, é um desconhecido. A gente tem certeza que alguma coisa tem ali. É que nem dirigir um carro numa ladeira. A gente sabe que tem o chão embaixo, não é? Mas a gente se assusta. Eu, por exemplo, sou... Mas Deus é tão bom que nos permitiu dormir todas as noites, e quando dormimos o nosso espírito se emancipa e a gente sabe disso. Então a gente já tem uma certa experiência no mundo espiritual todas as noites. Todas as noites. Isso aí já é um preparo, quando dorme. Né? Já é um preparo para a morte, né? Porque se eu estou dormindo, meu espírito se emancipa, eu já vou me preparando. Então alguém já disse certa feita, que eu esqueci o nome agora. Não tenha medo da morte, porque nós morremos todos os dias, um pouquinho. Verdade. Todos os dias um pouquinho. Não é? O sono é... O espírito não vai estar mais ali, as pessoas precisam tomar essa consciência, que o espírito não vai estar mais ali, é um cadáver, é um corpo sem vida. O espírito já saiu, ele não vai sofrer mais influência nenhuma. Um dia um dos discípulos de Sócrates perguntou para ele,
quando você morrer, o que faremos com o seu corpo? Ele disse, o que vocês quiserem, porque eu não vou estar mais ali. E tem muita gente que gosta de doar para estudo, né? Isso. Também, Para estudo. né? Para as faculdades, Exatamente. para as instituições. Pode ser feito o que quiser, né? Então, Só não pode cremar, Celina, quando a morte é violenta. A justiça não permite. tem isso? Tem. Quando a morte é violenta... Quando a morte é violenta, foi assassinado, alguma coisa assim. por causa de pesquisa. Pesquisa, pode precisar de exumação, de exumar aquele corpo para fazer, buscar provas científicas de alguma forma. Nesse caso, a justiça não permite a cremação. Não sabia. Porque aí destrói todas as provas, né? É. Então, nesse caso aí, a justiça não permite. Deixa eu te perguntar só rapidamente. O espírito, quando dá uma manifestação, uma sessão mediúnica, ele não... Muitos deles não sabem que desencarnaram. Então, a morte não dói, porque muitos não sabem que desencarnaram. A morte, se as pessoas soubessem que é uma bênção, ninguém sente nada. A gente está voltando para casa. Exato, está voltando para casa, é uma tranquilidade. E isso é muito comum nas reuniões mediúnicas. Muito comum, não sabe que morreu, então não dói. Então por que minha família não está conversando comigo e minhas coisas, ninguém Tô está lá me em dando casa, atenção? ninguém me vê. Exatamente, isso é muito comum. Né? E aí cabe o tato do doutrinador, não pode dizer que ele morreu, porque aí ele morre de vez. Sim, né? sim. Né? Tem Não que ir então conversando tem com ele, alguma coisa aí que a gente precisa... a vida continua. Por isso que é importante o estudo, né? Não dá para ficar sem estudo. Não dá, não dá. Mas as pessoas que conhecem Jesus a fundo já deveriam ter perdido o medo da morte há muito tempo. E não com o advento da doutrina espírita, mas com o próprio Jesus que matou a morte. Matou a morte. Quando ressuscitou no terceiro dia no corpo perispiritual dele. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, terminou o nosso tempo, mas voltamos rapidinho. Continue conosco.